A paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estar mais uma vez juntamente com vocês. E nós vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical de número 6, cujo tema é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo disse: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos. Mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. Verdade prática disse: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E a nossa leitura prática, ou a leitura bíblica, ela está em Neemias capítulo 1, versos de 1 ao 4 e o capítulo 2, do 1 ao 9. Porém, nós não iremos lê-la devido à sua extensão, pois de certo estaremos enfatizando partes desta leitura em classe, justamente na área prática. Bom, para mim o livro de Neemias é um livro muito importante porque nós podemos resgatar muitas lições para o nosso elevo espiritual e também aprendizagem. Nós vamos encontrar, por exemplo, assuntos como gestão, liderança cristã, encontramos administração, missões, planejamento, batalha espiritual, enfim, podemos encontrar muitas outras lições, como em meio às dificuldades, estratégias, criatividades, né? Como lidar com o perseguidor nos momentos de dificuldades ou de perseguição, como lidarmos com a opressão, e há muitas outras lições que nós podemos resgatar desse importantíssimo livro. Muito bem, segundo a nossa introdução, nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, a qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Muito bem. É sabido de todos nós que quando Hanani, irmão de Neemias, foi visitá-lo em Suzã, capital da Pérsia, Neemias perguntou como estavam seus irmãos lá em Jerusalém. Então, quando Hanani lhe transmitiu um relatório, que foi um relatório bastante complexo, onde ele transmite as misérias total a respeito da cidade, muros queimados, cheios de fendas, com possibilidades de penetrar os adversários, fazer saqueios, assaltos, inimigos, a destruir tudo o que restava, entre muitas outras coisas. Vamos encontrar mais adiante no livro também muitas propriedades que foram levadas por credores. Enfim, era um caos completo devido a muitos anos atrás, a partir do ano 586, depois de Cristo, houver uma destruição completa desta cidade. E, portanto, depois de muito tempo,
as misérias espirituais, materiais, eram frequentes na cidade de Jerusalém. E aí nós vemos que Deus, dentro do seu projeto, ele, segundo profecias, já tinha um plano para poder restaurar novamente a cidade de Jerusalém. Tanto os muros, bem como o templo do Senhor, e restaurar a vida espiritual da nação e elevá-los novamente à presença do Senhor. Por isso, Deus precisava de alguém. Quando se trata da obra do Senhor, nós temos que considerar 3 coisas. Número 1, a pessoa que Deus quer usar. Número 2, o lugar aonde Ele a quer usar. Número 3, o tempo em que a pessoa vai desenvolver a obra do Senhor. E neste caso nós encontramos Neemias, que teve essa incumbência divina de restaurar as muralhas de Jerusalém. As muralhas de Jerusalém tinham aproximadamente uma extensão de 4.018 metros. 4.018 metros. Tá? Era um muro bastante alto, com 12 metros de altitude, com uma espessura de 8,5 metros. Além disso, havia 34 torres. Certamente nessas torres havia vigias. E também a Bíblia mostra que havia nessas muralhas como que 12 portas. Então aí tem um grande desafio para Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Como copeiro do rei da Pérsia, que era uma função muitíssimo importante naquela época, ele era quem provava a comida e a bebida do rei, para ver se não estava envenenada. Ele provava primeiro, depois o rei comia. Então a vida do rei estava nas mãos de Neemias. E, portanto, Neemias serviu por muito tempo o rei. Mas agora nós vemos a realidade de que quando o seu irmão Hanani, entre outras pessoas que estiveram em visita a Neemias, ao perguntar então como que estavam os seus irmãos, a cidade, e que não era nada bem a notícia, então Neemias ficou muito mal. E por volta de uns 3 meses, Neemias esteve muito triste porque ele precisava de fazer alguma coisa em prol das ruínas de Jerusalém. Entre jejuns e oração, Deus lhe deu uma oportunidade que, quando ele entrou na presença do rei, e ele estava com seu semblante muito caído, ele perguntou: Neemias, por que está triste o teu coração? E foi justamente quando ele reproduz o relatório a respeito da realidade da cidade de Jerusalém e dos seus irmãos que se encontravam lá naquela cidade. E então, por petição de Neemias e concedido pelo rei, logo então Neemias passa a ter a permissão para poder restaurar os muros de Jerusalém daquela grande miséria. E, portanto, ele pede ao rei Artaxerxes que este viesse dar 2 cartas. Uma carta era para que ele viesse levar os materiais para a construção. Outra carta é que, da além do rio, ele precisava de ter acesso, entre os guardas, para poder chegar até Jerusalém. E aí então lhe foi permitido. O interessante é que, quando isso lhe foi concedido, Sanbalate, governador de Samaria, ao inteirar-se disso, ele ficou furioso. Quando nós falamos a respeito
de Sanbalate, nós podemos observar umas coisas bastante interessantes, o quanto ele se opunha à realidade de tudo o que se referia a Jerusalém, a restauração, as pessoas que estavam envolvidas nessa restauração, tá? Porque na verdade ele não queria ver os muros da cidade, entre outras coisas, superarem as dificuldades. Então, já no capítulo 2 de Neemias, nós encontramos ele furioso pelo fato de tão somente Neemias haver conseguido as cartas com o rei Artaxerxes para poder então ir a Jerusalém. E daí nós vamos encontrar várias investidas que ele havia arquitetado para poder tentar barrar o propósito da reconstrução dos muros. E, portanto, nós podemos alistar algumas delas. Ele, por exemplo, havia escarnecido deles. Isso você encontra no capítulo 4, versículo 1 a seguir, bem como também o capítulo 2, versículo 19. Também ele havia orquestrado, tá, agressões físicas, capítulo 4, versículo 8. Também nós encontramos boatos que ele havia feito, falsos rumores, tudo isso para poder tentar paralisar a obra da reconstrução dos muros. Tá? Também se levantou entre eles falsos profetas e terroristas para poder não permitir com que a obra do Senhor seguisse avante. Também ele havia planejado enganos, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Tá? Encontramos subversões, tá, que ele também havia planejado, e sem contar também os falsos informes, capítulo 6, versículo 17, entre outras coisas que nós poderíamos observar aqui. Então, ele planificou de todas as formas para impedir o progresso da reconstrução do muro. Quando eu e você nos predispomos para poder realizar a obra de Deus, esteja seguro de que nós vamos encontrar muitos obstáculos. Tá? Muitos obstáculos. Primeiro, alguns obstáculos internos e depois aqueles que virão externamente falando. Tá? E que o mais que prevaleceu foi realmente os que vieram de fora. E aí nós vamos encontrar uma trindade inimiga, tá, para que a obra de Deus não fosse avante. Nós temos aí o governador de Samaria, que era justamente o Sanbalate, tá, que não é de agora esse problema de que os samaritanos se haviam se levantado contra a obra do Senhor, mas desde a época do rei Ciro, tá? Desde a época do rei Ciro até a presente situação. Então, nós encontramos aí, Ciro se levanta lá por 538 a.C., até agora, que no caso, por exemplo, de Neemias, nós estamos no ano 444, quando ele sai de Suzã até Jerusalém, entendeu? Olha só quantos anos que nós encontramos aí de perseguição ao povo de Jerusalém e Judá, para que a obra do Senhor não fosse adiante. E aí atestam essa batalha, ou esses embates, os samaritanos. E os samaritanos, que eram vizinhos deste povo de Jerusalém, a 56 quilômetros que eles estavam aí, da capital de Samaria, 56 quilômetros de Jerusalém. Aí nós vemos aí que não está tão distante, e aí é onde que eles haviam tentado fazer de muitas vezes o impossível para poder tentar não ver o progresso de Jerusalém. Aí nós temos o Sanbalate, nós temos Tobias e nós temos o Gesem. Então,
esses três inimigos aí se uniram para poder barrar aí a obra do Senhor Deus. Porém, Deus usa o homem certo para poder realizar a sua obra. E Neemias tinha características fabulosas para poder, então, ter uma estrutura bastante necessária e enfrentar essa oposição. Aí nós podemos encontrar algumas características interessantes na vida de Neemias. Neemias, por exemplo, era uma pessoa que tinha uma vida exemplar e de bom testemunho. Também uma pessoa que tinha discernimentos e atitude. Era um homem que tinha foco, visão. Ele pegava alguma coisa para fazer e ninguém conseguia removê-lo daquele propósito. Além disso, ele tinha muita iniciativa. Tudo começa, obviamente, no capítulo 2, quando ele tem essa iniciativa para adentrar a presença do rei e pedir carta e mudar a história do seu povo. Boa comunicação e agilidade, tá? Nós vamos encontrar que também ele passa a tomar decisões importantes, certo? No que nós vamos tocar, quando ele passa a falar em público a respeito do projeto de reconstrução. Também ele sabia assumir riscos. A obra de Deus tem riscos. Isso é muito comum. Porém, o segredo é que o líder deve contar com a direção e a presença do Senhor Deus. Ele era uma pessoa corajosa, tinha ousadia. Ele também foi incentivador, tá, do seu povo. Ele contagiava as pessoas com a sua atitude. E também ele era resistente. Isso está tudo na palavra do Senhor. Tempo atrás eu tinha trabalhado em um evento sobre isso. E, portanto, aqui está mais ou menos um rascunho a respeito do livro de Neemias. Entre outras coisas, a gente podia só, por exemplo, falar a respeito da característica de Neemias. Outro dia podia falar só a respeito da história da reconstrução em si. Poderíamos, como já antecipei, falar sobre missões no livro, gestão no livro, batalha espiritual no livro de Neemias. Poderíamos falar a respeito da vida de dedicação, da vida de uma pessoa devota para poder realizar a obra do Senhor. Poderíamos falar sobre liderança cristã, tá? Em uma hora só simplesmente falando aqui em Neemias, tá? Entre outras coisas, tá? Missões, que nós vamos encontrar, por exemplo, alguém enviando, nós vamos encontrar empreendendo a viagem, nós vamos encontrar Neemias tirando uma leitura da situação silenciosamente com alguns amigos durante a noite, tá? Nós vamos, para poder ver, ter uma visão total a respeito dos problemas para poder começar a trabalhar. Nós vamos encontrar manutenção aqui para missões. Enfim, há muitos assuntos interessantes que poderíamos ventilar no livro de Neemias. Então, é um livro muito riquíssimo, tá? Para nós conseguirmos aí muitas lições espirituais para a nossa vida. Indo adiante, Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Nós vimos aqui o Hanani, irmão de Neemias, ele foi até onde estava o seu irmão, Susã, capital da Pérsia, e ali ele deu um relatório a respeito do que estava sucedendo com Jerusalém.
É interessante que, infelizmente, existem muitas pessoas que são insensíveis a quadros de misérias, como, por exemplo, neste caso, e as pessoas não fazem nada para poder tentar mudar a situação. Não fazem nada. Há uns que não querem fazer nada, há outros que às vezes não têm interesse nenhum, não querem nem saber do porquê, tá? E há outros que eles estão dispostos a fazer alguma coisa para poder mudar a situação. Este último se trata de pessoas realmente que têm o coração de Deus e que desejam fazer alguma coisa para transformar as situações caóticas. E aí nós encontramos justamente Neemias, que foi abalado por aquela notícia e que ficou por volta de 3 meses muito triste. Não deprimido, profundamente triste. Porque quando a pessoa está deprimida, ela não fez absolutamente nada, tá, para poder mudar a situação. Pelo contrário, ela se fecha em si, deseja a morte, está completamente esgotada, impotente. Não significa que Neemias não estava também impotente, porque isso causou uma certa impotência, que ele não sabia como fazer. Mas o segredo dele foi a oração e o jejum, e aonde Deus guiou todos os detalhes desta situação para que ele chegasse até Jerusalém com todo o material, com a carta na mão e começar a fazer a restauração das muralhas. E sem contar que ele teve apoio de pelo menos 38 grupos que ele separou para poder ajudá-lo naquele empreendimento. Então Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grandes misérias, muros fendidos e portas queimadas a fogo. Eram símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. E aí então, depois que ele ouve esse relatório, Neemias, angustiado, jejua e ora. Então isso abalou um pouco a vida dele, sua vida sentimental, mas ele tinha um recurso. Quando nós nos depararmos com situações caóticas, complexas, difíceis, impossíveis dentro da nossa capacidade, qual é o caminho que nós devemos trilhar? Ele trilhou pelo caminho da oração e jejum. Não é Deus o maior interessado em modificar as coisas? Ele coloca pessoas sensíveis a situações que querem atendê-las e essas pessoas sabem o caminho de como ele deve alcançar o seu objetivo. E através da oração vem a direção de Deus, os recursos de Deus, a obra passa a ser feita no tempo exato de Deus, com a bênção de Deus. Então tudo começa com a oração. Mas precisamos saber das coisas que estão acontecendo por aí e que, obviamente, nós vamos ter informantes a respeito da mesma, para que tomemos uma atitude. Se estiver fora da nossa alçada, devemos ainda seguir orando para que Deus levante alguém para poder, então, este alguém começar um movimento em prol das necessidades. E aí Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículos 5 ao 11. Tá aí. E o tempo que ele ficou em oração, jejum, sem contar a tristeza, nós encontramos aí um lapso de
pelo menos 3 meses. Às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. Aqui, por exemplo, para ouvir a resposta da parte de Deus, demorou 3 meses. Deus responde às orações de Neemias e também às minhas e as suas. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. E aí então, baseado nisso, o rei colocou-se em acordo para poder então liberar Neemias para poder ir a Jerusalém. Embora, repito, na qualidade de copeiro do rei, cuja vida do rei estava nas mãos de Neemias, agora teve que abrir mão de um servo que ele tanto confiava. Tá? Deus ele pode fazer o impossível na nossa ótica, tá? Que na ótica dele não existe impossível, e aquilo que achamos impossível, ele pode se concretizar, mas tudo isso precisa-se ser colocado diante dele em oração. E aí nós temos que Deus despertou o rei para atender o pedido do seu servo, tá? E aí nós vemos a relação, tá, de que, como Neemias era esperto, sabia que havia obstáculos, tá, à frente dele, então ele se precaveu. Como? Ele pediu carta. É o seguinte, não tenho condições, o povo lá tampouco, eu preciso então de uma carta da sua parte para que eu possa conseguir com o capitão das madeiras do jardim as madeiras a fim de que eu possa levá-la para a reconstrução das muralhas. E também eu vou enfrentar o obstáculo lá na frente, da onde eu vou ter problema de passagem, porque vou encontrar guarnições e, portanto, preciso que o senhor também me dê uma carta para que esse capitão dessas guarnições venha saber que eu tenha o seu aval. E, portanto, a ele foi concedido. Okay? Isso aí requer sabedoria e inteligência. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz o levantamento da real situação. Foi quando ele, com algumas pessoas, ele sai depois de 3 dias à noite para poder ter um relatório e ver, na verdade, como que estava o tanto quanto as ruínas dos muros de Jerusalém, como também certas portas que ele foi ver as condições da mesma. Não avisou ninguém, não avisou os nobres, não avisou os judeus e não avisou os magistrados, tá? E depois que ele teve essa leitura da situação, então ele faz essa declaração a todo o povo, onde então o povo passa a ser convocado para poder colocar mão à obra e restaurar os muros de Jerusalém. É tão interessante, tem um versículo aqui muito bonito, que quando Neemias relata ou declara diante do povo o propósito dele ali de fazer a reconstrução de uma forma silenciosa para poder não provocar muito alarde devido aos adversários, embora ele ficasse sabendo, mas depois, tá? Não precisa antecipar, na verdade, o problema. Deixa que ele chega justamente no dia certo. Não vamos provocá-lo, não. Então, ele com muita sabedoria, ele foi, então, sair à noite com algumas pessoas de confiança para poder, então, fazer aquela leitura. E aí nós vemos,
Tá? Uma das coisas interessantes é que quando todo mundo ouve, o povo passa a dizer: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Que versículo bonito, quando o povo todo estiveram em acordo para poder fazer a reconstrução. E naquela empreitada, quando eles disseram que estavam dispostos, se animaram para poder realizar a obra de Deus, então Deus começou então a usá-los de uma forma gloriosa. Não significa que não vem problema por aí. Tá? E aí nós vemos, no ponto número 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Ver capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, por aí vai. Como falei antes, 38 grupos, tá? Todos no mesmo objetivo, tá? Realizando esse grande multirão para a glória do nome do Senhor. A tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Isso é importante, tá? Na verdade, quando o líder tem as características parecidas, tá? E algumas têm que ser iguais, é claro, de Neemias, então isso transmite confiança, tá? E nessa transmissão de confiança, segurança no pessoal. Então o pessoal vem com tudo para poder também aí fazer parte da obra do Senhor Deus, tá? Em todo o projeto que lhe é proposto. A união dos judeus ficou ameaçada. E aí nós vemos, apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Só que, na lição de número 8, os irmãos vão ter aí maiores informações sobre isso, tá? O problema é que muitos credores haviam tomado terras de outros devido dívidas, tá? Entre outras coisas. E aí então Neemias, com um jeitinho, e o povo está também com um mesmo sentimento, passou então a devolver as propriedades, as terras das pessoas que haviam perdido, tá? Então, mas essas coisas haverá em detalhes na lição de número 8. Bom, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição de número 9 deste trimestre. Então, temos mais
uma lição baseada justamente nessa situação, mas que será a de número 9. Mas a gente pode observar que, a partir do ano 721, sobretudo quando Sargão II, rei da Síria, domina o Reino Norte, ele tira os israelitas da sua terra e coloca muitas outras pessoas de outros povoados, tá? Até mesmo da própria Síria, como gente de Amate, tá? Entre muitos outros. E aí por isso que misturou tudinho, a cultura, o idioma, os costumes, tá? E nisso aí já o Reino Norte e o Reino Sul não andavam bem. A partir de 721, depois dessa invasão, tá, do rei da Síria, isso piorou, tá? Isso piorou muito, tá? E nesta piora nós vamos encontrar aí essas grandes inimizades entre samaritanos e judeus, que acentuou-se principalmente nessa época, a época de Ciro, tá? Até a época presente do rei Artaxerxes, e onde Neemias estava, em Jerusalém, tá? Quando você está na frente da obra de Deus, os ataques são maiores. E, portanto, foi o que nós temos presenciado segundo a nossa lição. Mas esse assunto, ele será enfatizado em outra lição. O muro foi concluído em quantos dias? 52 dias, tá? 52 dias. A obra foi realizada para a glória do nome do Senhor. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Tá? Então aí houve aquela consagração, os sacerdotes foram purificados juntamente com os levitas, tá? O povo estava agora todo desejoso para poder fazer uma festa, tá? Consagraram-se as portas que foram restauradas, juntamente com o muro. Então o povo foi celebrar a conclusão da obra do Senhor. Realmente, quando a obra é concluída, há regozijo, o esforço foi válido, a união prevaleceu, o propósito de Deus prevaleceu, a visão do líder, ela alcançou o seu destino, o seu propósito. Tá? Então, a gente pode observar aí que o nome do Senhor foi glorificado. E aí, no ponto 2, o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios, tá? Aí, mais uma vez, retorna os sacrifícios ao Senhor Deus, tá? Em homenagem à conclusão da obra do Senhor. Então, a alegria volta para Jerusalém e bye bye, tristeza para a glória do nome do Senhor. Agora sim, a possibilidade, tá, de que a miséria se converta em prosperidade, tá? Terras devolvidas, propriedades devolvidas. Agora sim havia segurança, porque os muros foram reconstruídos. Um novo começo surge para Jerusalém e Judá. E os adversários, obviamente, perderam para a glória do nome do Senhor. Ainda assim, os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor, conforme o texto áureo. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26, 1.
O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Tá? O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Tá? Quem estava de fora, tá? Era completamente diferente quem estava de dentro. Havia aí uma linha divisória, sobretudo quando se trata aí de Samaria, verdade? Onde aí também esse muro fazia as suas limitações. Se você vê no mapa aí, Jerusalém justamente ela termina, justamente quando termina o estado de Judá. Então aí tem uma divisória aí. E aí então já não tinha mais acesso fácil devido às fendas de outrora para que samaritanos viessem entrar e poder aí usufruir do pouco que tinha o povo ou até mesmo destruí-lo. Mas o muro trouxe proteção, salvação para aquela gente. E aí, como a lição não tem conclusão, precisamos também de erguer os muros que estão queimados, fendidos ou derribados. Que muro precisamos reconstruir em nossa vida? Será que é o da santidade? Será que é o da nossa fé? Será que é o da nossa adoração? Que muros que precisamos? Será que é o da nossa oração? Será o que é da obra missionária ou da evangelização na igreja? Que muros? Muro da comunhão com Deus, será que não está derribado, queimado? O inimigo aproveitou-se de certas debilidades e aí com seu exército ele veio e provocou ruínas? Que muro precisamos reconstruir? É tempo de reflexão. Precisamos fazer o mesmo, como fez Neemias e o restolho de Jerusalém e Judá, a fim de que venhamos estar completamente protegidos de todos os avanços do adversário e que venhamos nos alegrar como eles se alegraram, vendo a proteção de Deus em nossa vida. Que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.